Oiê, eu sou a Camila Vasconcelos e esse é o K Estúdio Arte, agora também podcast. Sejam muito bem-vindos nessa terça-feira. Hoje o tempinho tá bom por aqui, não tá chovendo como tava semana passada, né? Estamos aí ao vivo pelo YouTube e pela Twitch. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite que ainda não paga para se inscrever, então se inscreva, compartilhe já esse podcast aí com os amigos, porque estamos no início aqui e logo logo vocês vão conhecer a nossa convidada de hoje, que é psicóloga, escritora, vamos saber de tudo aí sobre ela. E vamos falar de um assunto bem interessante que muito me interessa, sobre relacionamentos. Vamos ver se eu desencalho hoje, vamos ver se ela me dá umas dicas aí. Então, pessoal aí que está nos acompanhando, fiquem à vontade para escrever aí no chat, para mandar as perguntas, as dúvidas de vocês, né? Participem aí, já anotem todas as dúvidas e já mandem aí pra gente. Boa noite pro Hugo, que já entrou aí no chat, desejando boa noite pra gente. Está sempre aqui acompanhando, seja muito bem-vindo. Pessoal, antes da gente começar, eu quero dar aquela minha dica, né, que eu sempre dou aí, que é do Estúdio N54, que faz aqui a captação do nosso podcast. Então, se você quer ter um podcast, se você quer gravar vídeos, entre em contato com o pessoal aqui do estúdio, que eles vão atender vocês, né? E é só chamar eles lá no direct no Instagram e tirar todas as dúvidas com eles. Então, Estúdio N54 sempre aqui com a gente no K Estúdio Arte. Também quero convidá-los a me seguir lá no Instagram, o K Estúdio Arte, o k.vasconcelos_, no meu perfil pessoal também. E quem quiser conhecer a minha lojinha aí das minhas produções artísticas, das minhas estampas, é a collab55/@K Estúdio Arte. Nossa, eu já esqueci, gente, mas tá aqui na legenda pra vocês, que eu acho que faz tempo que eu não falo da loja, né? Então, bom que hoje aí tô falando um pouquinho pra vocês. Pessoal, caiu aqui pra mim, não sei se pra vocês tá tudo ok. Não? Caiu? Caiu, pessoal de casa, se puder dar um alôzinho aí no chat, falar se estão me ouvindo, se estão me vendo, né? Ao vivo assim, né? Às vezes acontece alguma coisinha. Será que estamos no ar? Deu certo? Ok? Aê, voltamos então. Isso acontece, né? A internet, assim, a gente faz ao vivo, então a gente tá sujeito a tudo aqui. Ela pode travar, pode cair, mas agora já tá tudo ok, já voltamos, é isso aí. Então, mais uma vez, né? Sejam muito bem-vindos, aproveitem aí para mandar as perguntas e agora vocês vão conhecer a nossa convidada, que ela que se prepare hoje. Eu até engasguei aqui porque eu vou tirar todas as minhas dúvidas né, sobre o tema de hoje. Então, ela é psicóloga, escritora. Seja muito bem-vinda, Ana Flávia. Obrigada, Camila. Uma alegria estar aqui com você nesse papo gostoso, com o pessoal aí acompanhando a gente. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu já estava querendo trazer uma mulher aqui, porque o pessoal de casa já deve estar pensando assim, poxa, a Camila só leva homem. Tava na hora de trazer uma mulher, não é mesmo? É isso aí. O Hugo aqui dando retorno pra gente, falando que voltou. Bacana, legal. Obrigada pelo retorno. Ana Flávia, conta pra gente aí, as pessoas costumam te procurar para falar sobre relacionamentos? Sim, esse é um dos temas que batem forte no consultório, viu? Sim, a gente se relaciona o tempo todo, né? Seja no trabalho, seja na escola, né? Seja nos relacionamentos amorosos mesmo. Então não tem como fugir. Relacionamentos familiares, né? Então é um tema bem interessante que chega bastante, né? E acho que
algo que eu tenho visto muito, né? E acho que você também já deve ter visto e ouvido. Hoje fala-se muito de relacionamentos abusivos, né? Então, acho que tem bastante coisa aí que a gente pode falar nessa noite. Bacana. E a gente estava conversando também, né, sobre identidade, a busca pela identidade, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, inclusive, porque como professora, a gente vê os jovens, né, que às vezes querem ser alguma coisa porque fulano é, ou então quer ser um youtuber porque tá na moda ser youtuber, todo mundo é youtuber. Então, às vezes, tem essa crise também de identidade, né? Não sabe o que quer ser, não sabe o que quer fazer. Na verdade, todo mundo já é alguém, né? Mas como será que a gente pode lidar melhor com isso, né? Então, achei bem interessante a gente tocar nesse assunto também, sobre essa busca da identidade. Sim, vamos falar sobre isso também, né? E eu acho tão importante, Camila, porque, assim, descobrir quem você é vai determinar as suas escolhas, vai determinar a sua vida, né? Então não tem como a gente fugir disso. Com certeza, com certeza. A gente até antes de começar que a gente estava falando sobre propósito, Sim. né? E a gente só encontra mesmo quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, né? Bem, e você também é escritora, né? Além de psicóloga, é escritora e escreveu um livro. Conta pra gente um pouquinho aí dessa história aí. Olha, eu até preciso corrigir uma coisa na minha bio aqui, né? Que eu falo que eu sou escritora por paixão. E eu acho que eu sou escritora mais por necessidade. Meu primeiro livro, No Universo Chamado Amor, eu escrevi, eu lancei em 2015. E foi no momento que eu tava, né, terminei um relacionamento e precisava rever muitas coisas sobre o assunto, né? Então foi uma necessidade mesmo, eu precisava escrever para entender aquele momento. E desde então eu não parei mais, né? Assim, algo que me incomoda no cotidiano, algo que me faz pensar, eu preciso escrever. E aí depois eu consigo, é muito interessante, assim, porque enquanto eu não escrevo, às vezes eu não consigo dormir, às vezes eu não tenho paz, né? E esse segundo livro, É Preciso Crescer, trouxe até de presente para você, ó. Você lê e depois me conta o que você achou. Só da capa, o título, eu já amei, né? E já olhei. Gente, eu já sabia que ela ia me dar, que ela tinha me falado, então eu fiquei segurando aqui a minha ansiedade, né? E já até folhei ali um pouquinho, mas eu quero que você me conte um pouco sobre ele. Esse, então, é o segundo livro, eu lancei em novembro do ano passado. E nesse livro, o primeiro capítulo... Esse é o segundo? Esse é o segundo. Olha! Esse é o segundo livro. Comecei a escrever o terceiro, mas esse vai ficar para o próximo ano, né? Ainda vou trabalhar um pouquinho mais na divulgação desse aqui. O primeiro capítulo é Quem é você? É onde eu falo sobre identidade, porque eu acho, Camila, que começa daí, sabe? Você precisa saber quem é você, o que você gosta de fazer. Você disse na sua apresentação, né? Como no seu trabalho como professora, né? Alguns adolescentes querendo uma profissão porque tá na moda ou porque o amigo fez. Nem sempre ele tem habilidade para aquilo, né? Eu costumo dizer que o importante de você descobrir a sua verdadeira identidade isso é muito bom porque você começa a saber quais brigas, quais lutas você pode entrar, sabe? Eu gosto de falar assim, porque nem tudo é para você e tudo bem, né? Então, assim, a gente tem aquela que apresenta o podcast, a gente tem quem responde as perguntas, tem o pessoal aqui nos bastidores, cada um com o seu talento, cada um com a sua habilidade, e a gente precisa de todos eles, né? Então, assim, identidade, o que é isso? É quem você é, quais são as suas características, quais são as suas crenças, os seus valores, tudo isso compõe a sua identidade. E é claro que são coisas intrínsecas de dentro de você, mas são coisas também que estão no externo, né? Por exemplo, a gente está se conhecendo hoje, né? A gente teve uma conversa anterior, a gente já viu aí as nossas redes sociais, mas quais são aquelas perguntas iniciais? Ah, e aí, como é que você chama? Você trabalha com o quê, né? Eu tô olhando para você... Você é uma moça loira, você me falou que trabalhava como professora, você está aqui apresentando podcast. Então, todas essas características vão aí compondo a sua identidade. E ela é formada desde quando a gente é bem pequenininho, né? A gente já vai constituindo essa identidade. E eu gosto de pensar a identidade não como algo estático,
Não é porque, então eu tenho 30 anos e a minha identidade é essa e vai ser para sempre. Não necessariamente. Muitas coisas podem mudar, mas outras, elas vêm num contínuo, né? Faça chuva, faça sol, você ama livros, né? Faça chuva, faça sol, seja aqui, seja fora do país, independente das companhias com quem você tá. Existem coisas que são constantes, que são lineares. Isso é importante, né, para a identidade. E saber sobre isso, né, pode contribuir demais para os nossos relacionamentos, né? Se eu sei que eu não me identifico com um relacionamento de estar com um companheiro, por exemplo, ciumento, né? Não, isso não é para mim. Algumas pessoas ainda acreditam que isso é um sinal de amor. Não, eu não acredito. Então, se eu sei, eu consigo olhar para o outro e reconhecer o que esse outro tem, né? Eu preciso saber quem sou para saber aquilo que eu aceito e aquilo que eu não aceito. E a nossa identidade, né? Descobrir quem você é, não é um processo solitário. Existem algumas coisas que a gente faz sozinho mesmo. Tá tudo bem aí, gente? Pessoal, tá tudo ok? Então tá bom. Hoje tá agitado aqui. Existem algumas coisas, uma parte do caminho, né, que é sua com você mesma. Mas existem outras que não. Nós somos seres sociais, né? A gente não vive sozinho. Pra gente nascer, precisou de pelo menos 2 pessoas para estarem ali, né? Enfim. Então, acho que isso é muito importante, né? Isso está diretamente ligado com os nossos relacionamentos. Se eu sei quem sou, eu sei o que eu aceito e eu sei o que eu não aceito. E isso já é, assim, olha, de grande valor. Pode parecer pouca coisa, mas não é. Sabe que você falando, já foi passando um filmezinho aqui na minha cabeça, né? Engraçado que quando eu era criança, apesar de ser filha de comunicador, né, e a minha área ser também da parte artística, né, e de dar aulas de arte, enfim, de produzir arte, eu até pensei em chegar a fazer comunicação, fazer rádio, fazer jornalismo, né? Foi a primeira coisa que eu prestei foi jornalismo, mas eu não cursei nem nada. Mas eu brincava quando criança de apresentar, sabe, jornal, assim. Eu sabia que alguma coisa, em algum momento ia acontecer. E aí, quando veio a internet, que aí eu descobri a Twitch, que eu comecei a fazer live, e aí o YouTube, aí o podcast, aí agora eu lembro daquele momento, poxa, tinha alguma coisinha lá atrás. E faz muito mais sentido agora, né? Sim, quando você olha para trás. Faz sentido. Foi, nossa, uma brincadeira lá atrás, né? E eu tá fazendo isso hoje. Como é bacana. E assim, eu acredito, né? Assim, de fato, a gente nasce com uma propensão a mais para certas coisas, né? E isso, Camila, acho que a gente tem em comum, sabe? Também me recordo, assim, de criança, eu gostava muito de cantar. E a minha mãe, ela usava na cozinha, né, um martelinho assim para amassar alho, sabe, para cozinhar. Sei. Aquilo era meu microfone, Camila. Olha! E teve uma época que eu também pegava um copo grande, assim, colocava uma laranja. Lembra os microfones da Xuxa que tinha? Eu tinha esse. Eu falei isso até pro meu pai esses dias que o Marcos Mion tava apresentando o programa Sábado com esse microfone. Então, era a minha brincadeira também, né? E você tava falando da sua primeira de quando você pensou, né, na sua primeira faculdade e tal. A minha primeira opção era música. Olha só. Eu cheguei a estudar algumas coisas, mas desenvolvi melhor no piano, assim. Música é uma coisa que compõe a minha identidade. Não tem como tirar isso de mim. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer psicologia, né, naquelas primeiras aulas que a gente está conhecendo, a turma e os professores e tal, a professora falou pra gente, né? Se você fosse um animal, qual você seria? E eu seria um pássaro. Olha! Né? Eu seria um pássaro. E o pássaro canta, né? Enfim. Sim. Então, assim, quando a gente vai juntando as histórias, né? O quebra-cabeça vai ficando mais nítido. É verdade. Também nisso que você estava falando tudo, em questão de você se conhecer... nos relacionamentos em geral, sabe? Eu acho que a partir do momento também, quando eu saí da casa dos meus pais, que eu não tinha um relacionamento, assim, diário com eles,
a gente muda um pouco o relacionamento, né, entre família, né, passa a ser diferente, né, a gente vê um pouco mais longe, então vê de uma outra forma. Relacionamentos também amorosos, né, quando a gente se permite a ficar sozinho, porque na busca a gente quer alguém que realmente seja companheiro, esteja do nosso lado. É importante a gente se respeitar, dar um tempo pra gente se conhecer, ver o que a gente quer pra gente, porque existe muito essa coisa da gente, às vezes, namorar com alguém, né? E entrar na vida do outro e se transformar, né? Você já esquecer quem você é. E isso é um grande problema, né? Porque, assim, é claro que quando você está se relacionando, algumas coisas vão mudar, né? Algumas coisas, em alguns momentos, a gente vai precisar ceder. De repente, você tá super afim de ficar em casa. Nossa, mas no teatro o seu namorado, seu parceiro queria tanto assistir tal coisa, aí você vai para fazer companhia para ele. Existem momentos em que isso vai acontecer. Mas quando você muda tanto a ponto de não se reconhecer, ou você quer tanto agradar essa outra pessoa e não é você mesma, a gente tem adoecimento na certa e esse relacionamento, infelizmente, ele não vai prosperar, né? Infelizmente ou felizmente, porque acho que também, assim, a gente aprende quando os relacionamentos começam, mas a gente também aprende quando esses relacionamentos terminam, né? E a gente vai buscando, poxa, não é isso que eu quero, o que eu realmente quero, né? E eu, falando em relacionamentos, eu acredito que o relacionamento, ele tem um propósito, né? A gente se relaciona para conhecer, mas existe um propósito, né? Costumo dizer assim, é claro que nem todas as pessoas pensam assim e tá tudo certo e tá tudo bem, mas pelo menos no meu caso, e conheço muitas pessoas que querem um relacionamento para constituir uma família. Então, aí você quer ser mãe, você quer constituir uma família, mas de repente você tá com uma pessoa que não quer nada disso. Até onde vocês vão, né? Pode ser que vocês caminhem um tempo juntos, sim, mas dali um tempo essa relação não vai se sustentar. Então, assim, a gente precisa saber o que é, até para falar pro outro, né? E aí, o que você tá pensando? Ah, não sei, tô aqui curtindo. Tá, outra pessoa pode estar ali curtindo também, mas até quando, né? Eu acredito muito que não só no relacionamento, mas na nossa vida tem que ter um propósito. Para que você tá fazendo esse podcast? Exatamente. No que você acredita, né? E acho que é levar informação, é entretenimento também. Às vezes as pessoas chegam em casa cansadas e querem distrair um pouco, de repente, poxa, deixa eu ouvir o papo que a Camila tá trazendo hoje, né? E aí tem coisas que a gente pode aprender, tem coisas que a gente pode crescer. Precisa ter um propósito. Sim, exatamente. Eu acho que é difícil, às vezes, a gente aceitar certas mudanças na vida da gente, mas quando a gente percebe que as mudanças estão acontecendo, por mais que sejam difíceis, né, tem um propósito. Por quê? Eu sou cristã, eu faço as minhas orações e eu sei que ali dentro das minhas orações, né, tá tudo o que eu quero, tudo que eu desejo, tá os meus sonhos, né? Então eu tenho que passar por isso para eu chegar, né, no que realmente eu quero, no que eu acredito que seja o meu propósito. Então eu acho que é uma fase que tem que acontecer mesmo, né? Sim, e pensando, né, nessa questão do propósito, da nossa jornada aqui na vida, né? Acho que as pessoas com quem a gente se relaciona, elas trazem muito aprendizado, elas trazem muito conhecimento. Eu acredito muito que o sofrimento é um grande professor, né? Com Inclusive certeza. Aqui no livro, eu falei para você, né? O primeiro capítulo é sobre quem é você. O segundo capítulo sobre os relacionamentos. Somos mesmo necessários? É uma pergunta. E aí eu não respondo, tá? Eu coloco ali algumas ideias. Pra pessoa refletir. E deixo pra pessoa refletir e ela encontrar a própria resposta, né? A minha eu tenho e faz sentido pra mim. Mas sei que não vai fazer sentido pra todas as pessoas, porque a gente é único, né? Pode ter similaridades, claro que pode, mas acho que cada um é um. E o terceiro capítulo é como lidar com o sofrimento.
Acho até que eu preciso tomar muito cuidado, né, porque às vezes eu me sinto bem amiga do sofrimento, sabe? Assim, muito amiga, vem aqui, né, deixa eu aprender tudo que tem, enfim. Acho que ele vem e a gente também precisa deixar ele passar. O sofrimento, ele é mobilizador, né? Ele causa mudança, ele traz desconforto, mas ele traz aprendizado, ele traz crescimento. Você estava falando de crescimento, de mudanças, né? Crescer é mudar. Se você me mostrar uma fotinha de quando você tinha 1 aninho, meu Deus, o quanto que você cresceu, né? O quanto que evoluiu, o quanto Sim. que mudou. Crescer é mudar. E às vezes a gente quer crescer, mas quer que tudo fique igualzinho. E não dá, né? E uma coisa, Camila, que às vezes aparece bastante, né? A pessoa quer casar, quer continuar morando com os pais. Crescer é mudar. Quem casa quer casa. Já ouviu isso? Com certeza. Né? Então, assim, acho que a gente precisa estar de coração aberto para essas mudanças e para, de fato, encarar, como eu posso dizer, essas oportunidades, né? Que o crescimento e que a mudança traz. Acho que o grande desconforto em relação à mudança é estar diante do desconhecido, né? Porque aquilo que a gente conhece pode, inclusive, ser muito ruim, viu? Mas é conhecido e gera um certo conforto. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A zona de conforto, que não é confortável, mas enfim. E ela não dura para sempre, né? A zona de conforto, ela dura um período ali que, de repente, chega ali algo para te sacudir e mudar tudo, né? Exatamente. Então, e às pega de vezes surpresa. a gente tá até muito resistente, né, a essas mudanças e tudo mais, mas chega uma hora que a vida vem e sacode mesmo, fala, ou vai, ou vai. Eu nas não minhas tem outra orações, Deus direção. falou assim, minha filha, você não queria uma mudança na tua vida? Tô mudando, tô sacudindo, exatamente. segura o tranco que vai mudar. Porque dá Fica calma. trabalho, né, Camila? Dá Nossa, trabalho. dá. Eu moro aqui na região há 5 anos. Eu morava com os meus pais até então, na minha cidade natal e tudo mais. E um dia no trabalho, assim, bem infeliz, insatisfeita, eu pensei, eu não digo nem que foi uma oração, né? Eu também sou cristã, pelo menos tento ser. E não foi nem uma oração, foi assim, eu podia, né, ser demitida, sair daqui, enfim. E aí, tudo começou a acontecer, né? Eu tinha passado num concurso muito mal classificada, tinha esquecido disso, mas de repente eles me chamaram, né? E aí, mudar de cidade, eu tô a 450 quilômetros de distância da minha família. Eu não tinha nenhum conhecido aqui na cidade. Nossa. Não tinha ninguém. Um super frio na barriga. Mas existe um chamado, existe um propósito, né? Existiu um propósito para eu estar aqui. Eu comentei com você e vou compartilhar com o pessoal, né? Eu tenho uma listinha de coisas que eu quero fazer na vida, né? E na minha listinha tinha lá, olha, mudar de cidade, né? Passar num concurso, participar dos programas da TV Novo Tempo e tinha um programa específico, consultório de família. Tenho um super carinho pela Darleide. Quantas e quantas noites em casa, na casa dos meus pais, eu acompanhava os programas e sempre aprendendo. E estava na minha listinha, quero participar, né? E aí eu fiquei sabendo que teria uma prova na cidade, onde é a sede da TV. Fiz a prova, passei, não fiquei bem classificada, tinha até esquecido disso, mas 2 anos depois eu fui chamada, né? E fiquei super feliz, assim. E isso aconteceu não só uma vez, né? Outras coisas também foram acontecendo. Tem até, falando sobre isso, né? Eu me lembrei de um livro que ele é muito conhecido, que fala sobre a jornada do herói. O livro é do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. A jornada do herói é muito conhecida nos cinemas, né? Joseph Campbell, ele conseguiu elencar 12 passos, né, da história de um herói. Todos os filmes que a gente vê tem ali, talvez não todos os elementos, mas tem esse scriptzinho assim. Você gosta de romance? Olha que bacana, já tô Sempre curiosa tem aqui. encontro, aí depois tem aquela briga, tá tudo ali descrito na jornada do herói, né? Mas ele fala, e por que eu lembrei disso, né? Porque ele fala do chamado. De repente você tá tranquilinho ali na sua vida e vem um chamado pra você.
Se você recusa esse chamado, ok, você tem ali, a sua vida parte para uma direção. Mas se você aceita esse chamado, você encontra ali pessoas que te ajudam no seu caminho e aí você parte para a sua jornada. E eu gosto de pensar nesse livro, nesse autor e nessa história, né? Todo mundo é o herói da sua própria história. E tá todo mundo querendo Verdade. e tentando construir a sua própria narrativa, né? A sua própria jornada. Nessa jornada tem dificuldade, nessa jornada tem empecilhos, mas nessa jornada tem pessoas também para te ajudar. Eu gosto muito de uma frase que diz mais ou menos assim, que há pessoas que nos ferem, mas há pessoas que nos curam, né? Então, no caminho, a gente vai encontrar Com certeza. todos esses tipos de pessoas, né? Mas existe um aprendizado, existe uma beleza em estar nesse caminho, sabe? Em ir em direção à vida e ao que ela tá te chamando, te propondo a fazer. Eu acredito que não é por acaso, né? Acredito que existe um propósito, que existe uma força maior, assim, orquestrando tudo isso, né? Eu acredito muito. Ah, que bacana. Nossa, que bonito que você falou. E eu quero já mandar um abraço para todo mundo da Novo Tempo, porque eu adoro, eu sempre assisto, né? Meus Eles pais são muito assistem também, queridos. né? Apesar de eu não ser adventista, eu sou católica, mas eu assisto com muito carinho, né? Eu gosto muito eu aprendo muito sobre a Bíblia, né? Assistindo a Uhum. Novo Tempo, então um abraço para todo mundo de Eu lá. não sou funcionária, né, da TV, mas eu sou uma colaboradora no sentido voluntária, né? Então, quando eles precisam, eles me acionam e eu vou com o maior amor do mundo, assim. Eu acho que tem muita gente precisando de uma palavra edificante, de um conselho, de conhecimento. Um programa que me marcou muito, que eu participei, foi relacionado ao abuso, né? A gente estava lá com outra psicóloga, apresentadora, e uma moça que contou da vida dela, né? Ela havia sido abusada pelo padrasto dos 5 até os 12 anos de idade. E o Nossa. que foi, assim, uma virada nessa história, né? Ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas enfim, não sabia nomear aquilo. E um dia, assistindo a televisão, a um jornal, estava passando uma reportagem que falava de um pedófilo. Ela assistiu a reportagem e falou pro padrasto: você é isso que você faz comigo. E daquilo veio, né? A informação, ela pode salvar uma vida. O quanto que isso é precioso, né? Então, assim, a gente está falando de relacionamentos, e você traz aqui os seus convidados e fala de tantas outras coisas. Eu não tenho dúvida, né? Com certeza vai servir para alguém que está ali em casa que naquele momento precisava ouvir. Sim, e a intenção é essa mesmo, sabe? De trazer as pessoas daqui, da região, que elas possam passar as informações, os seus conhecimentos, a sua história, para que a pessoa que está em casa, ela possa se identificar. É claro que talvez o tema da semana não seja interessante para um, mas vai ser para outro, né? A gente sempre aprende um pouquinho. Eu tô aprendendo muito a cada semana aqui com um convidado diferente, eu aprendo demais. E eu gosto muito disso, sabe? Tanto que eu até falei pra você, a gente não tem roteiro nem nada, porque eu quero que fique algo mais como um bate-papo, algo descontraído, porque a gente pode aprender e ensinar muito assim, né? E eu Sem vejo que dúvida. falta muito isso em escola, por exemplo, sabe? Não adianta você só ali passar o conteúdo, né? Acho que você tem que estar próximo do outro. Precisa existir esse relacionamento, essa relação com o outro. E de falar de uma forma mais agradável, de uma forma mais dinâmica, mais descontraída, para que a informação possa chegar, Sim, né? e eu acho que a cada dia, né, essa questão das diretrizes escolares, né, tá abrindo espaço para que haja novas matérias, para que haja mais Sim. conversa, porque às vezes, assim, eu nunca usei fórmula de Bhaskara na vida. Não sei se você já usou, Eu enfim. também não. Acho que a gente precisa aprender, mas a gente precisa falar sobre outras coisas. Quando eu estava na quarta, Você quinta mesmo falou série, pedofilia, né? A pessoa viu na TV, viu na TV. sabe? São coisas assim que de repente precisa ser falado na escola, precisa ser orientado, E né? na escola, né, aproveitando o gancho disso que você está falando,
a escola é um espaço onde essas violências aparecem. Atualmente, eu trabalho como psicóloga clínica, mas no meu trabalho na prefeitura, eu trabalho exclusivamente com crianças e adolescentes vítimas de violência. E muitos casos é a escola quem traz. Uma coisa que está acontecendo muito na escola com os adolescentes: depressão, tentativa de suicídio, cutting. Tive vários alunos. E ainda hoje eu estava olhando aqui as redes sociais de um amigo que é psicólogo, e ele numa roda de conversa, assim, deveria ter, acho que talvez uns 30, 40 alunos falando sobre depressão. Olha que bacana. Esse espaço precisa estar cada vez mais aberto para a gente trazer esses temas que são da vida, que são das pessoas, né? E se a gente não vai falar na escola, onde é que a gente vai falar? Acho que a gente pode falar em casa, existem outros lugares, mas a escola é um terreno muito fértil para isso. E eu percebi até que o aluno, às vezes ele se sente mais à vontade em falar com o professor, porque tinha alunos que chegavam em mim e me falavam coisas que não tinha a liberdade para falar com o pai, com a mãe, não se sentia à vontade. Então, eu acho que realmente a escola ela é um caminho, né, para isso. Então, acho que precisa rever algumas coisas. Eu me lembro de, por volta ali da 4ª, 5ª série, eu estudava na escola adventista na minha cidade natal, e a gente teve durante um período uma matéria que se chamava Educação para a Vida. E hoje, né, assim, mais madura, morando sozinha, eu falo, gente, como aquelas aulas eram importantes. A gente aprendia a lavar roupa, a gente aprendia a passar, a gente aprendia a cozinhar, né? Isso faz parte da vida humana, né? Independente, às vezes algumas pessoas, tem que estudar, não tem que fazer isso. Tá, mas aí vai morar fora, vai fazer faculdade em determinado lugar, quem é que vai cuidar? Né? Acho que a gente precisa crescer de uma maneira independente, né? Aprendendo a saber fazer as coisas. E cada vez mais, né? Assim, para você ser saudável, você precisa comer bem, você precisa se exercitar. Saúde é isso. Saúde mental, então, nossa. Sim. Sabe uma coisa que eu acho interessante, Camila? Alguns casos de depressão leve, por exemplo, podem ser confundidos com desnutrição. Às vezes a pessoa não está com depressão, está desnutrida, né? E quando a gente começa a entrar nessa parte, eu acho tão fantástico a gente entender como que o corpo humano funciona, como que o ser humano funciona, como que a nossa saúde mental funciona. Mas é saúde mental que tem a ver com o corpo, tudo. O que você pensa, a qualidade dos seus pensamentos tem a ver com o que você come, né? A gente tem, por exemplo, agora falando mais dessa questão, né, do nosso cérebro, enfim, da nossa mente, a gente tem vários neurotransmissores que são responsáveis de uma maneira geral pelo prazer, pelo bem-estar, né, pra gente se sentir bem. A gente tem um que é a serotonina. Como que surge serotonina no nosso corpo? Pelo triptofano. Aonde a gente acha triptofano? Na alimentação, né? Olha. Então, assim, tô triste. O que você tá comendo? Se é só embutido? Chocolate. Só chocolate? Tem um momento que nós, Dá uma mulheres, ou pelo menos tristeza. algumas mulheres, a gente até precisa mais desse chocolatinho, Quando né? eu tô com fome, me dá uma depressão. E aí a gente precisa estar atento a isso, né? Assim, então, saúde é um conjunto de coisas, né? E saúde mental não existe solta, desconexa da saúde física. A gente faz essa diferenciação por uma questão até didática, né? Enfim, mas é tudo um ser só, é integrado, né? Então, se o seu físico não tá bem, isso vai refletir na sua mente, e o contrário, a mesma coisa, né? Verdade. E pós-pandemia, né? A gente ainda recentemente começaram a aumentar os casos em alguns lugares, né? Mas acho que a nossa saúde mental nunca sofreu tanto do que nesse período aí dos últimos 2 anos e meio que a gente passou, né? Não, e também dentro do relacionamento, né? As amizades, as pessoas não estavam mais saindo, se relacionando, encontrando com amigos e às vezes acaba se afastando. Os próprios alunos mesmo, eu percebia que em casa não tinha mais o contato com os amigos da escola, porque a escola fazia essa ponte, né?
e aí depois não quer mais sair de casa, quer ficar em casa, né? Então fica bem complicado, né? A gente viu, né, algumas notícias aí de uma ansiedade coletiva, né? Então, a gente tá tendo que cuidar de muita coisa, né? E sabe que você falando aí sobre os amigos, eu lembrei de uma outra coisa, né? Que entra na questão dos relacionamentos e das amizades. Eu não sei como é que foi que a sua mãe te educou, te falou, mas talvez ela tenha te dito, olha, cuidado com quem você anda, né? Ah, isso é clássico, Isso né? é clássico de toda mãe, né? Então, e existe um neurocientista, Maureen Cerf, ele fez um estudo e ele fala que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Olha. A gente vai ficando parecido com quem está do nosso lado, né? E falando em relacionamentos, um relacionamento amoroso, nossa, é de uma proximidade muito grande. Por que eu preciso estar atenta para com quem eu vou estar? Porque não adianta, mais cedo ou mais tarde você vai ficar parecida com essa pessoa, né? E não é mais só coisa de mãe. A neurociência já foi lá, estudou e falou, olha, exatamente, a gente fica parecido com as pessoas com quem a gente mais convive. Então, quanto mais se conhecer, melhor, né? Mais certos trejeitos, coisas que são ligadas à rotina mesmo, não adianta, acaba pegando do outro, né? Sim. Pelo convívio diário. E aí, quem é esse outro com quem você está se relacionando, né? Na adolescência, a gente é muito mais influenciado do que qualquer outra fase. Porque a gente ainda está se descobrindo, a gente está querendo se reafirmar no mundo, né? Querendo encontrar a sua tribo. Sim. Né? Então, muitas vezes, nesse momento, a gente é muito influenciável. Né? E precisa tomar cuidado mesmo. Tava pensando numa outra coisa, mas fugiu aqui, eu acabei desviando o assunto, mas falando dos relacionamentos, né? Do tanto que a gente fica parecido com a pessoa que a gente tá. Não só coisa de mãe, mas também diz-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Sim. Esses ditados populares, pode ver que tem uma sabedoria no final ali. Ai, que medo. Tem uma coisinha que a gente pode aproveitar, né? Não sei se todos, porque eu já não analisei todos, mas enfim. Tem coisas ali que a gente pode aproveitar, sim. A gente se parece com a pessoa que está do nosso lado e a gente sempre quer ter uma boa pessoa, né? Mas acho que vale uma reflexão. E você? E eu? Será que nós somos boas companhias? O que a gente está proporcionando para a pessoa que está do nosso lado? Né? Será que a gente está contribuindo para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa deixe aflorar ali o que ela tem de melhor ou não? Né? Acho que vale demais essa reflexão, assim, quem eu sou para as pessoas, né? Se eu perguntasse ali para sua mãe, para o seu pai, para sua amiga, quando você fala da Camila, o que mais chama a atenção, o que mais vem? Sabe que às vezes eu me faço essa pergunta? Às vezes eu fico pensando, eu queria que alguém falasse o que pensa de mim, o que acha de mim, porque eu queria ter esse feedback, sabe? Do outro. E isso é interessante, acho que vale a pena perguntar. É claro que não é para todo mundo. Sim. Né? Tem que ser para as pessoas próximas, para as pessoas que realmente te conhecem. E acho que vale a pena perguntar de coração aberto, né? Para também poder ouvir, de repente, alguma coisa que a gente não quer ouvir. Sim, né? Claro. De repente pode ter alguma coisa, mas olha que oportunidade incrível, né? Não, então vou melhorar em tal aspecto. Pra gente poder melhorar, exatamente. Crescer, né? Aprender, se observar mais, né? Pensando aqui, quando o Chuin leu o meu livro, o Chuin, para quem não viu, né, foi o convidado da semana passada, quem me indicou para estar aqui, né, a gente é amigo. Ele também tá escrevendo o livro dele. Ele foi uma pessoa que me deu um feedback a respeito do livro, né? E eu falei, olha que interessante, não era exatamente o que eu estava, né, assim, eu não estava procurando, enfim, mas ele me deu esse feedback, né? Para ele soou de uma maneira, que para outra pessoa pode ter soado de outra maneira. E uma coisa que eu tenho, assim, que eu acredito muito, tenho muito forte, assim, em mim. E eu acho que vale, assim, para essa nossa conversa, né? Falar um pouquinho sobre vulnerabilidade. Porque às vezes quando a gente se relaciona, muitas vezes a gente tem medo de parecer frágil, muitas vezes a gente tem medo de errar, muitas vezes a gente tem medo de dizer que não sabe ou de dizer que está inseguro com alguma coisa.
Eu gosto de uma autora, ela escreveu A Coragem de Ser Imperfeito. Você conhece? A Brené Brown. Tem até, não sei se ainda está, mas há um tempo na Netflix tinha uma palestra dela com esse mesmo nome, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito disso. Tem que ter coragem para você ser vulnerável. Tem que ter coragem para você dizer, tô com medo, né? E quantas vezes a gente não se depara com uma pessoa legal, mas tô com medo de me relacionar, porque eu já sofri tanto com fulano, com Beltrano, né? E assim, vai com medo mesmo, né? E diga pro outro que está com medo, né? Não, eu acho que quando a gente se relaciona, uma das piores coisas que a gente pode fazer é ser algo ou querer parecer algo que você de fato não é. Porque chega uma hora que você Isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Então, seja você mesmo, seja de verdade, né? Sim. E aí, saiba então quem você é, né? Faz primeiro essa liçãozinha de casa. Eu costumo passar algumas tarefas, assim, né, para os pacientes, dependendo do caso, dependendo do que é, enfim. Quando é essa questão de autoconhecimento, eu tenho umas perguntinhas lá, sabe? O que você gosta de fazer? Quais são as suas maiores habilidades? No que você tem muita dificuldade, né? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos também, né? Porque pode ter. E às vezes a gente não tá pronto para olhar para isso, mas precisa olhar. Acho que a terapia, eu costumo ter uma imagem assim, é você se olhar no espelho nu, né? Mas quem fica nu é a sua alma. E às vezes a gente fala assim, cara, eu não acredito que tem esse pedacinho aqui. Meu Deus, eu não imaginava que teria isso, né? Mas tem. Ninguém é só maravilhas, ninguém é só defeitos, né? Acho que o processo de psicoterapia, ele é extremamente válido para você estar com uma pessoa que não tá ali para te julgar, ela tá ali para te ouvir e ela tá ali para te ajudar nesse caminho. É você quem vai escolher qual é o caminho. Mas às vezes, quando a gente tá, enfim, atribulado com tantas coisas na vida, né? Às vezes a nossa visão tá muito limitada. E o papel do profissional é ampliar essa sua visão. Você faz as suas escolhas, né? Mas tem uma pessoa ali para te dizer, olha, você não tá sozinho, tô aqui com você. E isso é muito, esse suporte, esse apoio, é muito fortalecedor. Com certeza, com certeza. É por isso que às vezes eu acho que passa essas questões na minha cabeça de saber o que o outro pensa para querer melhorar e tal, e ter alguém para nos ajudar nesse processo é interessante, Sim, né? é maravilhoso. E a gente não cresce sozinho, né? Você pode ficar na sua casa lendo 300 livros e tal, mas é na relação com o outro, né? Às vezes o livro tá dizendo uma coisa, mas quando vem pra prática, você fala, gente... É verdade. Onde é que tava isso aqui que eu não vi, né? Porque o outro também tem coisas que a gente não consegue prever, né? Tem coisas... Com certeza. Quando que você percebeu, assim, que você gostava desses assuntos, da psicologia, de escrever e tal? Porque é nítido a forma como você fala, né? Com tanto prazer, com tanto conhecimento. É claro, você estudou tudo mais... Mas tem algo a mais aí por trás que a gente percebe que é seu. Eu acho que foi em meados ali de 13 anos. Eu cresci uma adolescente que não era muito conversar, assim. Eu não tinha tanta liberdade com a minha mãe. Minha mãe é um amor, meu pai também. Mas assim, essa coisa de... Ai, mãe, me fala tal coisa. Eu era mais quietinha. E os livros me ajudaram, né? Foi uma ponte, assim. Então, por volta de 13, 14 anos, eu comecei a me interessar mais, comecei a ler sobre relacionamentos e gostava de perceber, né, as pessoas, de observar. Aos 17 anos, eu comecei a fazer terapia e, assim, a minha primeira terapeuta, Carla Janaína, é uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço. Hoje, como a gente não tá mais em terapia, a gente... Tem até uma relação, assim, né, pela internet, enfim. Foi uma pessoa que eu aprendi muito, cresci muito. Comecei aos 17, tive algumas pausas ao longo da vida, mas eu costumo dizer que foram férias, porque quando você começa, gosto de dizer assim, quando o bichinho, sabe, te pica ali, não tem jeito, né? Mesmo que você não esteja toda semana no consultório e tal, você vê um filme, você pensa, e aí você tá refletindo, enfim, acaba que
que esse processo continua, né? E aí eu fui para a faculdade um pouquinho mais tarde. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas enfim, eu fiz primeiro gestão de recursos humanos para depois fazer psicologia. Eu me formei em 2014, comecei a atuar na área organizacional. Eu tinha feito estágio numa rede de postos de combustível da minha cidade. Quando eu me formei, eles me contrataram. Eu fiquei lá por 2 anos e depois fui chamada no concurso e aí estou aqui há 5 anos. Olha, então era uma coisa que já estava aí com você mesmo, realmente. Que bacana. A gente tem aqui perguntas, tá? Vamos lá. Vou até beber uma água Agora eu aqui. vou pro chat um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Estela, querida, quanto tempo. Um abraço. Ela tá dizendo, oi, olha quem veio dar uma espiadinha em você. Espero que você esteja bem. Tô muito feliz de você ter passado aqui. A gente precisa se falar, né? Faz tempo aí que eu não falo com a Estela. O Hugo tá falando, eu curto muito ouvir um podcast enquanto estou organizando minhas coisas. Eu também amo. E dá aquela sensação gostosa de estar aproveitando ao máximo o tempo, né? Com certeza. E ele fala, nossa, eu queria muito essa matéria aí sobre coisas da vida, ajudaria muito. Se tem algo que eu não sei, procuro como fazer no YouTube. Realmente, né? No YouTube hoje traz muita coisa pra gente, né? Sobre a vida, reflexões, até mesmo dicas, né? Mas é bom a gente também estar centrado com um profissional, porque às vezes é tanta informação que a gente se perde, né? Precisa filtrar muita coisa, Precisa né? filtrar. Eu fiquei na dúvida se ele não está falando também da matéria da escola, Educação para a Vida, com aquelas tarefas, né? Ele pode até, de repente, também responder de novo aí, acrescentar mais essa questão. Mas independente, tem também lá, né? Como é que você faz um frango assado? Tá lá. Sim. Como é que você costura uma roupa? Tá lá. Se procurar, tem, né? Sim, com certeza. E Gilberto Vasconcelos perguntando qual o paralelo que você traça entre a psicologia e a formação religiosa. Uma completa e outra... Uma complementa a outra ou ambas caminham juntas? Olha, uma pergunta interessante. Quem é que fez essa pergunta? Gilberto. O Gilberto, muito bem. A gente tem alguns teóricos, né, que lidam com a religião de uma maneira diferente. Freud, por exemplo, e o Jung, inclusive, começaram a caminhar juntos e se distanciaram por conta disso, né? Eu acredito, e a ciência também já vem trazendo isso, né, alguns estudos, alguns dados, não dizendo da religião especificamente, mas falando dessa questão da fé, da espiritualidade. Tem um estudo que diz assim, 2 pessoas adoeceram. Uma tem fé e a outra não, né, independente da questão religiosa. Quem é que se recupera melhor da saúde, né? E aí mostrou que as pessoas que tinham fé, desenvolviam a espiritualidade, eles estavam mais à frente na recuperação. Eu acredito que a espiritualidade é um pilar do ser humano. Então, Freud dizia que nós somos um ser biopsíquico-social. Eu acrescentaria, algumas teorias já vêm trazendo, e também espiritual. Eu acho que a religião, ela é um caminho, mas ela não é o único. Inclusive, se a gente buscar a etimologia da palavra, né, religião vem de religare, que é religar. Eu entendo a religião como uma ponte que te leva a transcender, né? E entendo também a psicologia como uma ponte que quando você atravessa, ali está você, e a partir disso ali está o outro, né? Então, enquanto psicóloga, eu tenho pessoalmente, Ana Flávia, pessoa física, né? Eu tenho a minha religião, mas o meu trabalho enquanto psicóloga, ele é neutro, né? Eu não vou falar sobre a minha religião com os pacientes. A religião é um tema do paciente. Ele traz isso para a sessão. Ok, vamos falar disso. Porque um lado é espiritual, outro lado é a ciência, né? Sim. Mas as duas coisas se complementam. Até mesmo se a gente falar do lado religioso, né? A ciência, ela também é um dom de Deus. Então, né? Ela acaba aí se complementando. Então, eu penso nisso, né? A religião, ela vem como
tô dizendo religião, mas também acrescentando, né, a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade, né, eu acredito como um dos pilares do ser humano. Não é só físico, é também mental. Não é só mental, é também emocional, é também social, é também espiritual, né? Tem, inclusive, a doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela Estava escreveu assistindo ela vários ontem. livros. Ela é muito boa, Eu né? adoro ela. E o que eu gosto muito nela e dos livros, ela sempre traz temas que são muito importantes, muito atuais e de uma maneira muito simples, né? Ela pega ali o DSM, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais, e traduz ali esmiuçadinho que todo mundo entende. E acho que é isso mesmo que precisa, né? Não adianta a gente falar difícil, não adianta a gente colocar palavras difíceis e a outra pessoa que está ali precisando daquela informação não entender, né? E ela fala muito dessa questão da espiritualidade, né? Eu acho que também faz parte. Querendo ou não, elas caminham juntas, né? E se complementam, enfim, né? Só que a questão, acho que da religião, da espiritualidade, é mais uma busca muito pessoal da pessoa, né? Mas acho que pensando bem agora, assim, a ciência também, né? Que nem todo mundo procura terapia, nem todo mundo procura uma análise. E sabe né? você Então, tocou num ponto importante e interessante, Camila. E aí já vou falar de duas coisas assim. No meio religioso, a gente ainda tem muitas pessoas que falam assim: imagina, depressão, ansiedade, é falta de Deus. Você está precisando orar mais, está precisando ler mais a Bíblia, e a gente precisa separar muito as coisas. Eu acredito, enquanto pessoa física, né? Eu, Ana Flávia, eu acredito que Deus tem muito a fazer pela pessoa que está deprimida, pela pessoa que está ansiosa, mas isso não é falta de Deus. E é tão legal e interessante, um cara que eu gosto muito é o Padre Fábio de Mello. E faz algum tempo ele fala da luta dele contra a ansiedade. Outro padre, Marcelo Rossi, teve depressão, né? E eu gosto de falar com essas pessoas, assim, quando tenho oportunidade, eu também faço palestras. E esse ano eu tenho uma palestra que é a importância dos cuidados em saúde mental. E tem uma parte que eu explico exatamente como os neurotransmissores funcionam, qual a função de cada um deles. Às vezes é um desarranjo bioquímico, exatamente, né? E aquela pessoa tem fé, sim. E aquela pessoa, enfim, e tá deprimido. Ou vamos tirar do contexto religioso, né? Tá tudo bem na vida daquela pessoa. No entanto, ela está com depressão. Pode ser um desarranjo, né? Enfim, pode ser uma questão neuroquímica, né? Tá faltando neurotransmissores, e aí? Aproveitando, então, assim, né, falando desse assunto, os nossos neurônios, eles não são grudadinhos, existe um espaço entre eles, não sei se dá para o pessoal ali ver, tem um espaço entre esses neurônios. Esse espaço é preenchido com o quê? Com os neurotransmissores, né? Então, o sorriso, a vontade de gargalhar, esse estímulo, ele chega, precisa ter o neurotransmissor aqui. Se não tem, essa mensagem não vai chegar. Isso não é falta de fé, isso é biológico, né? E a gente precisa muito, inclusive, né, assim, porque às vezes a gente fala, Deus vai curar. Eu acredito que ele pode curar, mas também acredito que ele deixou a ciência. Ele deu a inteligência para que as pessoas descobrissem isso e fizessem o remédio. Quantas vezes eu encontro pessoas que ainda têm muito medo de tomar um medicamento? E eu faço uma ressalva que eu acho super importante para o pessoal que está em casa, que está ouvindo a gente. Às vezes a pessoa fala, tem gente que desacredita totalmente do remédio e tem gente que acha que o remédio é a solução para todos os problemas. Não é. O remédio, ele é importante, precisa ser feita uma avaliação médica, psicólogo não receita remédio. Precisa fazer uma avaliação médica. O remédio, ele é importante, mas ele é uma parte do tratamento. Você precisa se alimentar bem. Você precisa ter uma atividade física. A atividade física é excelente para criar endorfina, para diminuir a ansiedade, para produzir esses neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar. Então, assim, tomar um medicamento é uma parte, mas não é o tratamento todo, e a gente precisa entender isso. Existem alguns casos
de depressão leve, de uma ansiedade leve, que às vezes a pessoa nem precisa tomar um remédio. Ela faz alguns ajustes na alimentação, ela faz uma atividade física e aí ela consegue resolver, melhorar dessa situação. E eu disse casos leves, alguns casos, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Né? Muito atento. Então, assim, não estou me sentindo muito bem. Procure um profissional, faça uma avaliação. Acho que a gente também precisa tomar muito cuidado com o nível de adoecimento dessa pessoa. Se eu tenho um depressivo grave e eu digo assim para ele, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, faz uma atividade física, imagina, gente, isso é um crime, inclusive, porque a depressão, ela debilita demais fisicamente. Então, a gente precisa entender que para alguns casos isso serve, para outros casos não. Esse depressivo grave, ele precisa fazer o tratamento medicamentoso. À medida que ele vai melhorando, à medida que ele consegue, ele vai inserindo esse estilo de vida mais saudável, né? Digamos assim, que envolve alimentação, envolve a atividade física, envolve bons relacionamentos. Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente entrar em contato com isso, porque às vezes o relacionamento que tá te jogando para baixo é com a sua mãe. E aí você fala, meu Deus, é minha mãe, né? Ok, é sua mãe, mas se tá te fazendo mal, a gente precisa colocar limites, né? Amo demais, mas não tá me fazendo bem. Opa, peraí, você ama mais a ele ou mais a você, né? E será que é amor mesmo você permanecer com essa pessoa que tá te fazendo mal? Eu acredito que o amor faz bem, né? Acredito que o amor, inclusive no meu primeiro livro, né, no Universo Chamado Amor, eu trago algumas definições, algumas teorias e tudo mais, e para variar eu não chego a uma conclusão, né? Mas eu digo, olha, o amor ele tem que te fazer bem, né? Nossa, Senão... eu acho que faz todo sentido o que você falou, realmente, né? O amor ele é para fazer bem, não é para fazer mal, senão não é amor, né? Exatamente. E aproveitando, né, que a gente até falou dessa questão de ser cristão, de ler a Bíblia e tal, tem um versinho que eu gosto muito. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É na mesma medida. Não dá para ser tudo pro namorado e nada para mim, tudo pro pai e nada para mim. Precisa ter um equilíbrio, né, nessa relação. Precisa ter um equilíbrio. Nossa, com certeza. E uma coisa interessante, né, assim, que eu inclusive vi uma artista falando, e eu falei, gente, que legal. Muitas vezes a gente não ama adequadamente o outro porque a gente não se ama da maneira correta, né? A gente não se ama. E caso tenha alguém que está ouvindo a gente e que está passando por um momento desse, a gente precisa mudar esse cenário aí, né? Aí eu acho que entra na questão mesmo do autoconhecimento, Sim. né? Na identidade, em se conhecer. Sim, ver aquilo que você gosta, ver aquilo que para você representa um cuidado, né? Uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes. Porque muitas vezes as mulheres estão sobrecarregadas, estão extremamente cansadas, né? Eu falo, hoje, aqui ó, 8 da noite, o que você ainda pode fazer por você? Às vezes é tomar um banho quentinho, um pouco mais demorado do que o habitual. Às vezes é preparar aquela comida que você gosta. Às vezes é dizer, olha, vou dormir meia hora mais cedo, vou acordar meia hora mais tarde. E se a gente pensar, Camila, não precisa de muita coisa, né? Assim, não precisa, você tem que ir para tal país, dar tantas voltas ao redor. Não! Às vezes a gente está buscando muito de fora, muito externo, e tá aqui, né? E tá aqui dentro. Mas isso que você falou, eu acho bem interessante até você tocar nesse assunto, porque uma fase da minha vida, eu fui para alguns lugares. Fui para Curitiba, fui para Paraty, fui para São Paulo e tal. E acho que era mais uma forma de fugir de tudo que eu estava vivendo, tentando me descobrir quem eu sou, o que eu queria, onde eu queria estar. E não ficava muito tempo, ficava um pouquinho, voltava, né? E até o dia que eu estava em São Paulo, assim, eu acordei e eu falei, vou voltar.
não quero mais, eu preciso traçar um plano para minha vida, porque só assim eu vou descobrir, porque quando você começa a sair da sua rotina, você percebe que o que está dentro de você vai estar dentro de você em Aonde você for. qualquer lugar. Então, não Exatamente. adianta. Você só vai se descobrir ou só vai descobrir certas questões ali que estão internas quando você realmente traçar um objetivo para sua vida. Poxa, o que eu quero? Para onde eu vou? Né? E aí você vai se analisando e se conhecendo e traçando. E foi o que eu fiz. Eu voltei para Jacareí, eu fiz uma faculdade, eu comecei a trabalhar e as coisas foram se encaminhando. Eu fui me entendendo quando eu falei também, não, por enquanto eu não quero namorar, eu quero ficar sozinha, eu quero saber quem eu sou, eu quero me conhecer, eu quero dar um tempo para mim, ver o que eu quero também do outro, né? Então as coisas foram se acertando. Então eu acho interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas elas não param para fazer essa análise e também não buscam ajuda para que uma pessoa possa falar, olha, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho como está a sua vida, para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que tem dentro de você, o que está ali de repente te incomodando, que a gente pode aí amenizar ou melhorar, né? Então, eu acho muito bacana você tocar nesse assunto. E acho que é isso mesmo, assim. Foi errado você fazer essas viagens? Não, imagina, de maneira nenhuma. Foi o seu caminho, a maneira como você estava buscando, estava procurando, né? Mas essa sua conclusão também é fantástica, né? Não adianta. Onde eu for, os meus problemas vão comigo. Então, a gente precisa resolver. Eu gosto de dar alguns exercícios, assim, e às vezes eu falo, olha, marca um encontro com você mesma. Vai ali, onde você quer. Ah, vou comer um bolo no lugar tal. Ah, vou... Enfim, marca um encontro com você mesma. O que é que tá te chateando? O que é que tá te deixando infeliz? Eu sou a louca do caderninho, né? Assim, eu adoro anotar tudo, né? Tenho caderninhos para várias coisas, né? Para saúde, enfim. Anota, porque quando a gente só tá pensando, fica muito abstrato, né? Quando você passa para o papel, você já tem alguma coisa ali mais concreta. De verdade, não tenha medo, assim, ou apesar do medo, escreva mesmo assim, o que é que está te incomodando? E às vezes a pessoa pode chegar ali 20 anos e falar, meu Deus, é o meu casamento que está me incomodando e eu não quero mais isso, né? E aí você fala, nossa, 20 anos, dá muito medo? Dá, mas a gente precisa olhar para a nossa sobrevivência, né? Para que a gente tenha mais 20. Às vezes a resolução não é se separar, né? Mas é falar, olha, precisamos passar para um novo patamar aqui nesse relacionamento. Com certeza. Né? E às vezes estão sofrendo ali por falta, às vezes, de comunicação, né? Às vezes só um diálogo já resolveria. E sabe uma coisa que acontece muito nos relacionamentos? Assim, eu não sei se me parece que é mais com as mulheres, né? Às vezes a gente ainda tem aquela mania, né? De não tá tudo bem. A cara tá dizendo que não tá tudo bem. Ele pergunta se não tá tudo bem, mas a gente fala, tá tudo bem. Ah, mas ele tem que adivinhar. Não tem. Nem ele, nem ela, nem o seu parceiro, namorado, nem a sua mãe, nem o seu pai. Não tem que adivinhar. Diga, né? Com todas as letras. Acho que vale muito a pena manter a educação, vale muito a pena, né? A gente ser cuidadoso com a outra pessoa que vai receber, mas fale o que precisa ser dito, né? E uma coisa que eu estava refletindo muito no começo do ano e até comecei a escrever nesse próximo livro que eu te falei, né, que é um livro de contos e tal, tem essa história lá. Sempre escrevo sobre o cotidiano e a partir de histórias reais, né? Sejam histórias que acontecem no consultório, seja na minha própria família. E uma questão de família, uma pessoa, né, passou por algumas situações que eu falei assim, gente, terminar um namoro é difícil, mas terminar um noivado é mais difícil ainda. Terminar um noivado é difícil, mas terminar um casamento é mais. Terminar um casamento é terrível, mas terminar um casamento com filhos tem mais dificuldades ainda. Então, às vezes, a gente vai protelando e esse problema vai aumentando. Então, faça o que você precisa fazer. Vai doer? Vai. Vai chorar? Vai. Não tem problema. Ninguém vai morrer de amor, né? Por conta de um amor que não deu certo, enfim.
mas a gente precisa fazer aquilo que deve ser feito. Se a gente fica empurrando, se a gente fica protelando, problemas maiores virão, né? Então, acho que quando a gente, né, está se relacionando, é difícil terminar, mas também é difícil você ficar junto infeliz. Também acho. Sabe que eu fico pensando agora nisso que você está falando? Às vezes eu percebo que tem pessoas, eu acho que até a grande maioria, eu posso dizer assim, que elas não estão preparadas para encarar a realidade. Então, elas acabam usando de desculpas, acabam se autossabotando também. E eu, por exemplo, eu faço muita autoanálise, sabe? Então, eu vi que em algum momento da minha vida eu precisava falar não, eu precisava falar o que eu pensava. E eu acho que é normal a gente se posicionar, né? E eu vejo que as pessoas têm muito medo. E isso até, não sei se é uma questão cultural. Aqui no Brasil eu vejo muito isso, das pessoas terem um certo cuidado para falar com o outro. Parece que você não pode dizer um não, que você está sendo grosso. E às vezes você não está sendo grosso, você só está falando um não. E às vezes as pessoas deixam de falar um não porque acham que vão ser grosseiras. E por trás disso pode ter um medo de não ser aceito, Também. Sendo que ser aceito é uma das maiores necessidades que a gente tem. Mas diga ou não, quem ficar é porque tem que ficar. Né? É o que eu penso, Porque assim, a gente não vive só de sim. Só que eu vejo que tem muita gente que tem medo, né? Talvez porque, eu vou ficar sem amigos, eu vou ficar sozinha, isso... Então... E para mim, conta muito aquela máxima, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Então, algumas pessoas, elas têm uma necessidade maior do outro, dessa companhia. Talvez ainda não se descobriram. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é quando você está com você mesma, mas você curte estar com você mesma. Né? É muito diferente da solidão. A solidão causa dor. De uma maneira geral, o ser humano ele busca fugir da dor e ele busca o prazer, né? Então, tudo aquilo que pode me causar dor, eu tô me esquivando. Só que, de novo, a gente volta naquela questão. Eu digo aqui, num determinado momento do livro, né? No capítulo 3 que eu te falei, que fala sobre o sofrimento, né? Tem coisas que o sofrimento faz que a alegria não é capaz de fazer. Tem algumas reflexões, tem alguns lugares no nosso ser que eles são acessados a partir do sofrimento, né? Então, assim, a gente, enfim, aprende de um jeito diferente. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Porque você estava falando dos pais, né? Assim, de morar com os pais e tal. A minha relação com os meus pais, com a minha família de uma maneira geral, ficou muito melhor quando a gente está distante. Porque a gente aprende a valorizar. A gente fica um pouquinho distante e fala, nossa, olha como era legal. Meu Deus, a comida do meu pai, fresquinha, maravilhosa. Meu pai é um excelente cozinheiro. Nossa, a companhia, sabe? De estar no sofá ali assistindo televisão. A gente começa a valorizar mais. Eu gosto muito de um autor, Rubem Alves, ele já faleceu. Ele tem um conto que eu sou apaixonada. A Menina e o Pássaro Encantado. Em determinado momento, o pássaro fala para a menina, o meu encanto precisa da saudade. Né? Tem gente que não consegue ficar longe. Meu Deus, tô namorando, todo final de semana a gente tem que sair, 2 vezes por semana a gente tem que se encontrar. E às vezes não. Às vezes é bom aquela coisa de a noite das meninas, o futebol com os amigos, vai. E aí depois vocês se encontram de novo e na saudade o abraço é mais intenso, o beijo é mais intenso, né? Acho que a gente precisa experimentar essas coisas e volto a dizer, né? Aquilo que é para ficar, as pessoas que são para ficar, elas vão ficar, mesmo você dizendo não, elas vão continuar te amando. Ai, mas eu tenho uma TPM terrível. Tudo bem, ela vai te compreender, vai trazer o chocolatinho para você e vai falar, daqui 5 dias esse negócio vai passar. É verdade. Né? Então, acho que esse pensamento que eu tenho hoje é diferente de 10 anos atrás. Né? Mas a gente vai vivendo, a gente vai estudando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com a vida, né? Tem o lado profissional, mas tem o lado humano também, né? E às vezes, até tem uma
uma frase do Jung que eu gosto que diz assim: diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Acho que a gente vai aprendendo e nesse movimento a gente vai crescendo porque é preciso crescer. Não dá para ficar do mesmo jeito sempre. Você até pode ter essa escolha, mas também é sofrido, também é doloroso. Vamos dar um exemplo bobo aqui, né? Tenta calçar um sapato número 33. Acho que, imagino que esse não é seu número, até melhor. Vai doer. Eu calço 35, né? Dependendo da forma, até vai um 34. Mas se eu coloco um 32, se não te cabe, não é pra você. Vai apertar. Se não te cabe, não é pra você. E tem até uma frase que fala: isso serve pra pessoas e relacionamentos e roupas e sapatos, enfim, né? E acho que é isso. Quantas vezes na vida a gente fala assim: ai, gosto tanto daquela pessoa. Ai, mas ele tem ciúme dos meus amigos, então tá, vou cortar os meus amigos. E agora eu imagino e convido o pessoal a imaginar mesmo, né? Cortou os amigos, tirou uma parte do seu braço. Ai, eu gosto tanto de cantar. Ai, eu gosto de cantar na noite. Não é o meu caso, mas é só um exemplo. Gosto de cantar na noite. Ai, mas meu namorado tem ciúme. Ai, eu vou largar isso por conta dele. Corta mais um pedaço. E aí vai sobrar o quê? Né? Inclusive, muitas vezes é isso que fez a outra pessoa se apaixonar por você. E aí você vai tirar justo isso que trouxe um encanto, né? Então, eu acho que existem algumas coisas que não valem a pena. Nossa, lembrei de uma coisa aqui. Tem um pregador, Cláudio Duarte, uma vez eu ouvi uma palavra dele que eu achei super interessante, assim. Que quando Jonas estava escondido lá no porão do barco, existia um chamado para ele ir para Nínive. E ele falou: imagina, aquela cidade horrorosa que matam todo mundo e que, enfim. Não, ele não quis ir. Ele entrou no barquinho para fugir para outro lugar. Daí veio a tempestade e eles estavam no barco, ele escondido no porão, e eles falaram assim: gente, o que será que está acontecendo? Vamos jogar a nossa carga fora. E foram tirando tudo, né? Até que tiraram a sorte e descobriram que era o Jonas que estava lá e não devia estar. Mas qual é uma das lições dessa história? Muitas vezes, por manter quem você não precisa ter na sua vida, você perde coisas que você não precisaria perder. Menina, eu achei isso tão valioso e tão interessante, porque às vezes a gente fala: ai, mas eu gosto tanto de fulano e eu queria tanto. E aí você vai deixando seus amigos, você vai deixando até que você não se reconhece mais. E é muito mais difícil depois esse retorno, porque esse relacionamento não se sustenta, né? Não por tanto tempo mais, né? E aí você se vê sozinho e ainda sem saber quem é você, né? Então esse caminho de volta ele vai ser muito mais trabalhoso. É difícil, mas não é impossível. E quem tiver que estar com você, estará com você. Para aquelas pessoas que realmente te conhecem, que realmente gostam de você, você não precisa dar muitas explicações, não. Ah, mas por que você... Não precisa dar satisfação. Ah, mas por que você gosta disso? Porque eu gosto e eu não preciso justificar algumas coisas. Ah, mas por que você quer cantar na noite? Por que você quer jogar futebol com seus amigos? Porque eu quero. Né? Então, assim, acredito muito nisso, sabe? Tem coisas que não tem muita explicação, né? Apenas, assim, é uma vontade, é um querer, é um estar, né? E tudo bem. E por que sempre tem que ter uma resposta filosófica e complexa por trás de tudo? Às vezes não precisa ter. Sabe, eu vejo algumas pessoas que, às vezes, elas têm amigos e elas acabam indo meio que na onda dos amigos. Faz porque o amigo tá fazendo, faz porque é legal, fala assim pra tudo e tal. E ela não sabe se impor, ela não sabe falar um não. E é aquilo que eu falei da outra vez, né? Não é que você tá sendo grosseiro, é que você não tá afim e tá tudo bem, né? E tem pessoas que elas não conseguem falar um não. Elas vão na onda dos amigos, elas fazem tudo. E eu vejo até uma certa falsidade em estar todos juntos, sempre. E a pessoa, você vê que às vezes ela não quer estar fazendo aquilo. Ou ela tá fazendo uma coisa só porque tá no meio de todo mundo, só porque é legal. Isso acontece muito com adolescente,
também, né? Mas com os adultos também, mas a gente vê isso muito com adolescente, né? E eu não entendo muito bem. É porque eu acho que eu sou muito assim, às vezes. Eu acho que até muito me imponho não sei se demais, né? Mas se eu vejo que, opa, isso não é pra mim, não me cabe, eu saio, eu me afasto, eu falo não, eu não. Se tá todo mundo indo para aquele lugar e eu não quero ir, eu simplesmente não vou. E eu não consigo, sabe, estar no meio de pessoas que eu vejo que estão fazendo, às vezes, coisas só para ser legal, só para estar com todo mundo, só para ser amigo. Isso também acontece em relacionamentos amorosos, em família também, tá ali, tá sofrendo, né? E às vezes tá ali para não perder as amizades, enfim, eu não consigo entender muito às vezes perde tantas outras coisas. Sim. Né? Porque assim, são escolhas. E a partir do momento que, vamos supor, se eu tô na pizzaria no sábado à noite, não tem como eu estar no teatro no sábado à noite. Então, assim, sempre que você escolhe algo, você tá deixando muitas outras coisas para trás. Exatamente. Às vezes você gosta de uma coisa e você deixa de fazer aquela coisa porque os amigos não querem fazer aquilo que você quer. E Camila, precisa fazer sentido para você. Porque no final das contas, quando você coloca a cabeça no travesseiro, é você, né? Exatamente. Eu vou sair com os meus amigos, tá todo mundo experimentando droga e tal. Ok, as consequências serão para você, né? Eu falei um pouco antes, né? Algumas coisas as pessoas podem ajudar, podem colaborar, outras não. Tem uma parte do caminho que a gente pode até ir de mão dada, mas tem uma parte do caminho que é só você, né? Então, assim, acho que a gente precisa, para essas pessoas que de repente passam por isso, né? Pensa aí direitinho, precisa fazer sentido para você. As nossas ações, elas geram consequências. E as nossas consequências, por mais que possam atingir outras pessoas, é você que vai estar sentindo ali na pele. Né? E será que vale a pena mesmo? Né? E o Hugo, ele falou aqui que era sobre a matéria mesmo que você tinha falado, né? Ele só não estava lembrando do nome, ele deixou aqui também a sua contribuição, falando que o podcast só convidados com bom papo e conhecimento. Obrigada pelo superchat, o Hugo está sempre aqui participando. E ele fala de algo que eu estou aqui para falar agora, que é o desafio. Será que você já conhece o nosso desafio? Eu acho que não. Nós temos um desafio aqui que eu acho que você reparou que a gente está num estúdio que lembra um pouco aí de um ateliê, né? Que a ideia é essa, uma extensão de um estúdio de arte. E nós temos aqui papel, uma prancheta, tinta, lápis. Uau! E o desafio é você deixar aí pra gente um registro da sua participação aqui. Pode ser uma frase, pode ser uma pintura abstrata, ou algum desenho, algo que você possa fazer aí, o que você tá sentindo no momento. E aí? Topa o desafio? Topa o desafio. Posso começar? Então, enquanto eu faço, a gente vai conversando, é isso? Enquanto você faz aí, então, a gente vai aqui continuando o nosso papo. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se... Olha, aqui tá legal, hein, o livro. Agora ficou bom. Então, deixa eu escolher as mais cores. É preciso crescer. Ele tá à venda particular com você, chama no direct, como é que funciona? Olha, o livro digital o pessoal encontra no site da Amazon. A gente tem o livro digital lá e o livro físico, a distribuição está acontecendo pela Livraria Esquilo. No meu Instagram tem o linkzinho, né, para você pedir o livro físico. Então o pessoal pode pedir por lá. Ah, legal. Então, também qualquer coisa pode chamar você no direct, também fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, né? Pode chamar sim. Então, deixa pra gente aí o seu arroba. Ana Flávia Escritora. Legal, Ana Flávia Escritora. Pode me mandar um oizinho lá que eu aceito o pessoal. Legal. E falando aqui do seu livro... Posso abrir e ler só um trechinho para o pessoal? Vamos ver aqui. Pode sim. O que
que a gente vai receber aqui de mensagem? Acredito que todos nós ganhamos o hoje com a possibilidade de celebrar. Olha, isso eu já Foi boa, gostei. hein? Ganhamos outro presente precioso ao nascer, chamado livre-arbítrio. Isso significa que somos livres para exercer nossa escolha e ninguém deveria querer nos tirar esse direito. É claro que nem tudo se resume a elas. Você não escolheu nascer com o corpo que tem, a cor de seus olhos. Você não escolheu sua estatura. Você não pôde escolher muito do que você é. Mas ainda assim acredito que você pode escolher como reagir, administrar e vivenciar o seu jeito de ser. Algo que já me incomodou muito na postura de algumas pessoas é não respeitar isso. Sinto que acontece em diversos contextos, inclusive entre os religiosos. Muitos carregam consigo a postura de arrogância ao concluírem que possuem a verdade e querem, portanto, convencer as outras pessoas do seu ponto de vista, fazendo assim que pensem como elas. Que lindo, que incrível! Que bom que você Nossa, gostou. amei, adorei. E realmente é isso, a gente tem que celebrar o nosso dia. As escolhas, algumas são nossas, mas outras não foram nossas. A gente tem que aceitar, Exatamente, algumas né? coisas já estavam aqui, já foram impostas, né? Mas ok, o que que você vai fazer com isso, né? Como que você vai reagir a essas questões? Exatamente. Nossa, parabéns. Eu tô louca para ler o livro, já vi que eu vou devorar Quero esse. seu feedback. Já tô curiosa pro terceiro. E fala pra gente do primeiro, um pouquinho do primeiro livro. Tá, o primeiro livro no universo chamado Amor, eu falo especificamente sobre os relacionamentos e sobre esse sentimento, né? Que às vezes é tão divulgado, tão conhecido, a gente fala que ama tanta coisa, né? Amo tal artista, amo uma comida, amo uma determinada marca, um determinado produto, amo as pessoas, né? Mas o que que é isso? E aí eu convido o pessoal a pensar no que é o amor, e aí eu chego àquela conclusão, né? De que, olha, o amor pode ser muita coisa, e o amor pode ter muitos contornos, né? Às vezes você ali não tem um quadro completo totalmente nítido, mas ele tem alguns contornos. É aí que eu chego naquela questão que a gente tinha comentado, né? Eu acredito que o amor faz bem. O amor não machuca, o amor não dói, ele faz bem, né? E acredito que o amor transforma também. E você vai relançar ele? Você pensa em lançar? Porque é outro que eu já quero ler também. Sim, é uma coisa que tá na minha lista de prioridades, assim. Eu quero fazer uma segunda edição com uma revisão para poder colocar ele aí à venda também, né, e relançar ele para o mundo. Eu acredito muito nisso, assim, eu fui muito transformada, eu cresci muito através da leitura. E toda vez que aquilo que eu escrevo, eu acredito naquilo que eu estou escrevendo. Né? Toda vez que eu entrego um livro para uma pessoa, que eu vendo um livro para uma pessoa, eu enxergo o livro como uma semente, né? E uma boa semente num solo fértil pode crescer muita coisa legal ali, né? Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu tive livros assim, inclusive falando de relacionamentos, tem um livro que eu gosto muito, Quem Me Roubou de Mim. Esse livro é do Fábio de Mello. A primeira vez que eu li esse livro, sabe quando você se sente abraçada? Né? Foi essa a sensação. Então, eu acho que os livros são companhias, acho que, você tá sozinho ali. Não, você tá com o autor do livro, né? Com as ideias dele, e isso faz muito bem. Olha, o Hugo tá falando aqui que já tá procurando na Amazon e já achou e que depois ele vai ler. Ai, que legal, Hugo. Me manda seu feedback depois na minha rede social. A Estela mandando um oi, meninas, voltou aí com a gente também, que bacana. Obrigada a todo mundo que está interagindo aí no chat. E o terceiro livro já tem a previsão de mais ou menos quando vai ser lançado? Então, ele está no começo ainda, é um livro de crônicas, eu já escrevi algumas coisas, mas eu acredito que só no final do ano que vem, né? No segundo semestre de 2023, porque é um processo demorado, né? Escrever livro não é simples assim como fazer arroz, né? E como eu faço os meus livros independentes, então assim, eu acompanho todo o processo até no final, né? Sou eu que, nesse caso, eu que dei a ideia da capa. E uma coisa que eu acho legal,
falando desse novo livro, depois você vai perceber. No começo de cada capítulo existe uma imagem que tem relação com aquele capítulo, né? E conforme você vai passando os capítulos, é a transformação da borboleta. Ela começa como um ovinho, depois uma larva, no sofrimento é ela no casulo, né? É preciso crescer, você vai ver que tem uma relação aí, as imagens com o que está sendo dito. Eu achei que ficou bem legal. E esse processo, né? Quando você tem uma editora que faz, você escreve e entrega o material. A partir dali, o livro não é mais seu, né? Eles decidem capa, eles decidem papel, eles decidem tudo. E quando você faz independente, acaba que você trabalha um pouco mais. Mas adoro, acho que é algo que eu quero muito fazer, assim, tem a ver com a minha missão de vida, né? E cada detalhezinho ali é seu, né? Você que colocou, você que traçou, você que definiu, né? Bem legal isso. Exatamente. E eu fico feliz, assim, algumas pessoas já deram esse feedback. Nossa, é a sua cara. Né? Eu falo, fico feliz, assim, porque é tudo bem pensadinho, sabe? Com muito carinho. Não, e até o trecho que eu li aqui, eu já imaginei você falando aquilo. Porque realmente é bem assim, do pouco que a gente conversou aqui, é bem mesmo de tudo que você tá falando, o seu jeito, como você é. Né? E se engane aí se alguém pensa que a gente se conhece. Não, a gente nem conversou antes, né? E tanta coisa você tem falado, o quão é importante, né? Acho que todo mundo aí em casa tá assistindo e tá pensando, nossa, acho que isso tem a ver comigo, acho que, né? Nossa, ela falou uma coisa que é verdade, eu faço assim, eu conheço alguém, né? Às vezes, se não serve para você, serve para alguém que você conhece, sem dúvida, é isso mesmo. E aí, o que você fez pra gente? Gente, uma obra de arte. Tô curiosa. Eu não fui tão criativa assim, acho que eu até, né, dá pra eles verem? Dá sim. A borboleta como símbolo da transformação, né, com as mensagens crescer dói, mas transforma. E seja feliz por ser você. Olha que lindo. Eu acho que a gente tá num momento, assim, né, que as pessoas às vezes querem ser tantas outras coisas e não elas mesmas, né? Às vezes querem ser como a youtuber, como a influenciadora, como... E você já é lindo e maravilhoso e talvez você não tenha descoberto ainda, né? E não tenha tido a oportunidade de expressar isso. Mas não tenha vergonha de ter os sonhos que você tem, não tenha vergonha de gostar das coisas que você gosta, não tenha vergonha de ser você, né? E eu tô falando isso, nem sempre foi assim. Às vezes eu tinha, ai gente, acho que a minha voz, não sei, ai, mas não... Sabe? E tudo bem, a gente cresce e a gente aprende. E acho que a gente precisa ver. Existe muita beleza em ser quem a gente é. Tem gente ali do outro lado precisando de uma vozinha mansa para falar algumas coisas e para ouvir e para fazer sentido, né? Tem gente que, por ver você, seu sorriso, a maneira como você se comunica, nossa, olha que legal, né? E já transmite algo bom para essa pessoa. Então, seja você. A gente precisa de cozinheiros, a gente precisa de motoristas, a gente precisa do médico, a gente precisa dos professores. Para a gente ter saúde, a gente precisa estar feliz, assim, contente, satisfeito com aquilo que você está fazendo. Então, se você é um médico, faça com amor essa sua profissão, esse seu atendimento. E se você é uma comunicadora, comunique com o melhor que você pode. Então, se você é um operador técnico, faz tudo com muito carinho, faz tudo com muito amor. Né? Acho que tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. E quando você se preocupa em ser muito parecido com uma outra pessoa, o mundo está perdendo de ter você ali, né? Com aquilo que você pode contribuir. Então, seja você mesmo. Acho que essa mensagem, né? Seja feliz por ser você. Seja feliz por ter o dom que você tem. Outro dia, eu ouvi alguém dizendo assim, às vezes a gente também ouve tantas coisas que nem se lembra tanto assim. Eu não lembro a referência, mas era uma reflexão. E se o Neymar quisesse ser um jogador de basquete? Ele poderia passar a vida toda e ser um jogador de basquete frustrado. Ou se alguém falasse pra ele, não, joga basquete que é melhor. Joga basquete que é melhor. Ouvir né? a opinião, sei lá, exatamente, o a gente pessoa. Perderia um craque. Não tô dizendo da vida pessoal o que ele faz, mas como jogador ele é bom naquilo que ele faz.
né? Então, acho que essa é a mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente também, porque quem diz que a gente não pode escorregar no meio desse caminho, né? Não é porque eu cheguei num estágio de autoconhecimento e tal, que eu vou estar ali para sempre. Pode ser que eu tenha um dia ruim e me esqueça disso. E sabe que já aconteceu? E uma coisa que eu faço, Camila, eu leio os meus livros. Já aconteceu, gente, algumas vezes de não estar num dia muito legal, eu falo, gente, pra onde minha vida tá andando mesmo? E aí eu falo, tá, opa, lembrei. Tá, é nesse caminho que eu quero, né? É porque às vezes no dia a dia a gente até esquece certas coisas, né? É importante parar um pouquinho, lembrar nos princípios, nos valores, nos sonhos, né? A gente precisa estar reciclando tudo isso, né? Se a gente pensa numa empresa, já trabalhei com isso, com treinamento, seleção, fazendo trabalho de motivação. Você precisa reciclar. Dali 6 meses, aquela motivação que estava lá em cima já desceu. Então, você precisa estar sempre renovando, reciclando isso. Legal, muito bacana. A gente está caminhando para a reta final, que tô adorando o papo. E se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, porque é um assunto, assim, que realmente não tem fim, né? Tem tantos detalhezinhos para a gente falar. Mas eu acho que é até uma boa, assim, para você voltar aqui, né, numa outra oportunidade e a gente falar sobre outros temas também e até, de repente, falar do seu novo livro, né? Mas eu queria que você falasse pra gente se tem algum assunto aqui que você gostaria de ter falado e, de repente, não falou e gostaria de complementar ou deixar uma mensagem aqui para as pessoas. Daquilo que a gente falou, né? Muito de relacionamentos, identidade, acho que é isso mesmo. Mas uma mensagem que eu acho muito importante, que eu gostaria muito de deixar para o pessoal que está acompanhando a gente, né? O que é que você está fazendo aqui, na vida, né? Porque às vezes a gente vai deixando a vida levar e a vida está caminhando para um rumo que não está te agradando, né? Então, assim, o que você está fazendo da sua vida? Para onde as suas escolhas estão te levando? Algumas pessoas acreditam que existe um destino e que nós nascemos e nosso destino está cumprido. Como foi no trecho que você leu, né? Eu acredito que nós temos escolhas e a gente pode fazer essas escolhas, inclusive o livre-arbítrio como um presente, né, de Deus para nós. Quais são as escolhas que você tem feito, né? E para onde essas escolhas estão te levando? Pense nisso. Pense nisso hoje, daqui a alguns meses você repensa novamente, anota para você não esquecer. Se você, porventura, não descobriu ainda qual é o seu propósito, qual é o seu motivo de estar aqui, vale muito a pena descobrir. Se você já descobriu, vai com tudo, né? Faz o seu melhor, com amor, porque eu acredito que a vida retribui, né? Chega uma hora que isso atinge as pessoas e as pessoas reconhecem. Não que a gente faça para ser reconhecido, mas o reconhecimento, ele vem como uma consequência, né? Com certeza. Então, faça com amor e para onde você está caminhando? Você realmente quer ir para lá? Ou, de repente, a influência de uma pessoa com quem você está se relacionando, influência da família, influência dos amigos, né? Porque precisa ser para você, precisa fazer sentido para você. E algumas pessoas pensam, isso é egoísmo. Não é egoísmo. É amor próprio. E a gente precisa do amor próprio para poder amar os outros também, né? A gente não dá aquilo que a gente não tem. E a sua história, né? Cada um é único, né? Exatamente. Com o seu jeito, a sua personalidade, a sua especificidade, os seus defeitos. Você está construindo a sua história, né? E ela não é inferior, não é melhor, não é pior do que a de ninguém. Ela é sua, né? E ela precisa fazer sentido para você. A comparação é uma das piores coisas que a gente pode fazer na vida, né? Se for para se comparar, se compare com a sua melhor versão, né? Ontem, vamos supor, estava sedentária, né? E aí, há 1 mês atrás, não fazia exercício nenhum. Olha, tá fazendo 3 vezes por semana, isso é ótimo, isso é um ganho. Mas a fulana vai pra academia. Não, esquece a fulana. Seja o melhor que você pode ser dentro das suas possibilidades. E você pode ser muito mais feliz. Eu mencionei a Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, e ela tem um outro livro bem pequenininho, A Ciranda das Mulheres Sábias. Ela tem uma frase que diz mais ou menos assim,
que o maior legado que a gente pode deixar para quem está do nosso lado é ser feliz, porque uma pessoa feliz ajuda as outras a serem felizes também. Eu acho isso maravilhoso. Seja feliz, viva a sua trajetória e isso vai respingar nas outras pessoas, é o que a gente mais precisa. Tem muita gente doente, tem muita gente cansada, tem muita gente passando por muitos problemas. A gente precisa de alegria, a gente precisa de luz, a gente precisa de coisa boa, né? Às vezes tem um amigo do lado só precisando de um empurrãozinho seu, de uma ajuda sua para conseguir seguir. E acho que não é justo com você e nem com o outro, não deixar essa luz aparecer, não deixar, né? Então, faça o que você precisa fazer e você vai ser bem-sucedido. Ah, que lindo! Nossa, adorei o papo. E eu já tô aqui, já querendo agendar o próximo. Vamos Porque lá. eu acho que é muito importante, né? Não só a saúde física, mas como a saúde mental, né? A gente cuidar também dos nossos pensamentos, do nosso autoconhecimento. Cuidar da gente, né? É um presente que a gente tem que se dar, né? Se cuidar em todos os sentidos. Quero agradecer ao pessoal que tá aí em casa, o pessoal que tá aí no chat. O Hugo falando aqui que ele tá curtindo muito e quando tiver o terceiro livro, você tem que voltar aqui. Então, ó. Combinado. Voltarei. Já tá combinado. Então, muito obrigado, pessoal que tá acompanhando a gente. Lembrando que toda terça-feira a gente tá aqui ao vivo pelo YouTube e pela Twitch. Depois que a gente faz o podcast aqui ao vivo, né? A gravação ela fica aí no YouTube. E também, para quem tem o canal 4 na NET, a TV Cidade Jacareí vai poder também acompanhar aí os episódios do podcast. Esse episódio também vai estar lá. A gente teve aí uma queda no meio, mas depois a gente vai fazer uma edição e recolocar o vídeo no ar para vocês poderem aí curtir e acompanhar por completo e também compartilhar com as pessoas, porque esse assunto ele é muito importante aí para todos nós. Muito obrigada pela sua participação, Ana, muito obrigada por ter aceitado esse convite, pelo livro que eu já tô louca para ler, eu sei que eu vou chegar, eu vou, acho que embora já dando uma lidinha nele, né, aproveitar essa oportunidade e quero muito que você volte, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal aí que está acompanhando a gente, pode chamar que eu volto sim, então e a gente continua esse papo e, enfim, conversa sobre outras coisas também. Legal. Pessoal, então, olha, deixou aqui ao vivo que ela volta. O compromisso está firmado, Tá né? firmado. Então, quero agradecer aqui também ao Estúdio Ende 54, que acompanha a gente aí fazendo toda a captação, né, e o apoio aqui do podcast. Então, se você também tem interesse em ter um podcast ou gravar vídeos, entre em contato aí com o pessoal. Pessoal, muito obrigada. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.